Olá, eu me chamo Jonatas e vou revisar o conteúdo do capítulo 5 com meus alunos do 7º ano. Nós estamos falando neste capítulo sobre o pensamento de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona nasceu em 350 e morreu em 430 d.C. Se converteu ao cristianismo em 387 graças à influência de sua mãe Mônica e às pregações do bispo Ambrósio, o qual Agostinho amava escutar por conta da boa retórica deste padre. Mas antes de se converter, foi muito influenciado pelo maniqueísmo, uma seita filosófica que entendia que o bem e o mal possuíam o mesmo poderio no universo, e o neoplatonismo, um estilo místico e cético de pensamento que foi bastante influenciado pelas ideias de Platão e Plotino. Agostinho, após se converter, se dedicou na união da fé e da razão, compreendendo que a razão nos auxilia a buscar a verdade, mas é a fé que nos faz alcançar a verdade absoluta, que é Deus. Assim, a razão possui um papel importantíssimo de nos guiar até Deus, mas é somente a fé que faz com que consigamos acreditar que esse Deus é possível de existir e passível de nossa adoração. Razão e fé possuem um papel harmônico e complementar, assim como o corpo e a alma. Dentro da compreensão cristã de Santo Agostinho, aqui não representava o corpo uma prisão da alma, tal como Platão entendia. Na verdade, na visão cristã de Agostinho, o corpo e a alma deveriam manter união. Corpo representando as emoções e a alma representando a razão. Afinal, Jesus Cristo nos dá a esperança de um dia ressuscitarmos como Ele ressuscitou. A morte é a separação entre corpo e alma, mas a ressurreição é a união do corpo e alma. Então, o corpo não pode ser menosprezado em relação à alma. Assim como Agostinho compreendia que existem duas cidades para o cristão: a cidade dos homens, governada pelo egoísmo, o desejo de poder e o pecado, e a cidade de Deus, governada pela prática da justiça, da caridade e da fé. O cristão, por ser um cidadão da cidade de Deus, vive de modo a testemunhar a boa conduta dentro da cidade dos homens, pois para o cristão a história não é um círculo que se repete constantemente, não é um ciclo que se encerra e se inicia da mesma forma sempre, mas uma história que possui um começo, um meio e um fim, se iniciando com a criação do mundo por Deus e se finalizando na revelação final de Deus para toda a humanidade. Logo, a história caminha e progride, mudando de cenário e mudando de atores. Essa concepção de Agostinho surge mediante as acusações do Império Romano contra os cristãos, as quais o Império alegava que estava sendo destruído porque os cristãos botavam para dentro dos muros do Império os rejeitados, os bárbaros, os estrangeiros, os órfãos, tornando o Império fraco e suscetível a ataques. Contudo, Agostinho diz que não é por conta do cristianismo que o Império está ruindo, mas por conta da progressão histórica guiada por Deus. Impérios devem cair para que outras formas de governo surjam e nos levem para mais perto dessa cidade que é a cidade de Deus. Para concluirmos, haverá no Teams uma lista de exercícios e, por favor, compartilhe no WhatsApp da turma essa lista de exercícios e esse vídeo aqui para todo mundo ter acesso. Sejam felizes, fiquem com Deus e jamais, nunca usem drogas, que é o melhor conselho que eu posso vos dar.